Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre os cuidados com a pele. Quem tira as nossas dúvidas é a médica dermatologista a doutora Luciana Maluf. Me acompanha no programa de hoje. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, Consulta ao Doutor já está no ar. A gente começa essa semana falando sobre os cuidados com a pele. Super importante falar sobre esse tema, sempre tem muita dúvida a respeito disso. Então hoje a gente vai falar desde o mais básico, dos cuidados diários que nós devemos ter, até de muita tecnologia. Do que dá pra gente saber já de antemão no consultório do seu dermatologista, quais são os recursos que a gente tem hoje para corrigir aquilo que precisa, para você ficar mais satisfeito com a sua pele, né? A pele do seu rosto. Muitas pessoas buscam isso hoje. O que tem se falado é que as ferramentas, tudo isso que a gente tem hoje de recursos, acabam levando para mais, deixando para mais tarde as cirurgias plásticas, coisa que antigamente não acontecia. Então as cirurgias plásticas eram feitas muito precocemente às vezes. Então o que dá pra gente fazer para fazer com que as intervenções cirúrgicas fiquem para depois, quando realmente tiver indicação para isso? Porque para tudo tem indicação, para cirurgia plástica também. Já a gente tira as dúvidas sobre este tema. Eu convido você que está em casa a participar do programa. Ligue para cá, 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886, e eu quero atender você que está em casa. Hoje eu converso com a doutora Luciana Maluf, que é médica dermatologista. A gente fala sobre os cuidados com a pele. Doutora, obrigada por ter vindo. Você sabe que eu adoro te receber aqui. Obrigada, Denise. Obrigada pelo convite mais uma vez, estar aqui com vocês. Muito bacana. E olha, como é bom falar da pele, né? Eu falo que a gente podia ficar muito mais do que 1h30, que é o tempo do programa, falando sobre esse assunto, né? Não é porque eu sou mulher, porque a mulher cuida bastante da pele, mas hoje, você vê, os meninos sempre fazem pergunta aqui também, né? Porque todo mundo quer ficar com uma aparência bonita, ter uma pele saudável, porque mais do que a beleza, ser saudável é o essencial, né? Tem sempre uma dúvida ou outra. Vamos começar do mais básico, então, porque você está munida aqui de muita tecnologia dentro do computador. Já ela mostra aqui pra gente do que se trata. Mas para começar, cuidados básicos, doutor. E olha, até eu perguntei para você, né? Falei, mas doutor, você faz isso mesmo? Você usa tudo que você fala que tem que usar? Porque somos seres humanos, então tem dia que a gente está muito cansado. Só que esses dias devem ser exceção, né? A regra deve ser seguir com disciplina. Eu queria que você falasse o que a gente tem que fazer. O que é o básico do cuidado com a pele? O básico do cuidado é você fazer uma limpeza dessa pele adequada, principalmente à noite para dormir, retirar toda a maquiagem, porque essa maquiagem ela veio com o clima aqui de São Paulo, principalmente, poluição, sujeira. Então, assim, deixar a pele bem limpa, tirar a maquiagem para que ela possa respirar melhor. Outra coisa, dependendo do seu dermatologista, eu não sei o que ele passou, se ele passou um ácidozinho, um clareador, um antioxidante ou um hidratante à noite, procurar aplicar esse produto à noite e de manhã lavar de novo, tira todo o produto da noite e aí você passa o seu produto do dia antes, seja um clareador, um hidratante e protetor solar. O protetor solar, nesse caso, vem depois da recomendação do... Sempre depois. Protetor solar é sempre a última coisa. Por cima dele, se você ainda for maquiar, a maquiagem. Tá, é que não pode esquecer, porque às vezes acontece comigo também. Já me maquiei, não passei protetor solar, né? Mas a minha maquiagem tem proteção solar, mas não é tão eficaz quanto o meu protetor 70. Com certeza. Assim, pro dia a dia, um protetor fator 30... Tá suficiente? Tá suficiente. Tá. Pra gente que, sabe, trabalha dentro de lugar fechado, tudo é suficiente. O que falam sobre as luzes hoje? Pois é, assim, se você usa o seu protetor 1,30, ele não vai... não é a luz do sol.
tá? É bem diferente. Agora, o legal é que hoje em dia está tudo tão desenvolvido que o protetor já tem a base. Então você consegue achar o seu tom de pele e já passar o protetor com base. Depois é só dar o retoque da maquiagem em cima. E é legal falar, é protetor, né? É que ele é colorido, mas é protetor solar. Exato. Tem de 30, de 50, de 70, enfim, dá para você ficar bem protegida. Doutora, vamos combinar que tem gente que se dá muito bem com os produtos que a gente consegue comprar nas farmácias, né? Agora, tem gente que não se dá bem. Então, vou colocar uma situação aqui que pode acontecer comigo, com você que está em casa, com qualquer pessoa. Você comprou um produtinho, assistiu alguma propaganda, se interessou, justíssimo, foi lá, comprou. E aí você percebe que a sua pele ficou mais sensível, a sua pele ficou um creminho, um hidratante, aqueles que tem pro dia e pra noite, que já estão prontos, foram feitos para a maioria das pessoas, às vezes não foi feito para você. Exato. Mas aí você vai tentar usar, né? Uso do dia, uso da noite, uso do dia, uso da noite. E aí você percebe que sua pele tá ficando mais sensível. E que tá ficando mais vermelha, tá te dando, de repente, um desconforto. Para de usar. Para de usar o da noite, porque a gente sabe que o da noite é um pouco mais agressivo, porque nas recomendações está escrito que tem que lavar o rosto de manhã. Então, se não saiu do rosto, significa que tem que lavar mesmo. Como é que faz para a gente conseguir se adaptar e, de repente, tentar encontrar? As pessoas, às vezes, acham que ir ao dermatologista e ele pedir para manipular os produtos vai ficar mais caro. Às vezes é o contrário, né? Às vezes é o contrário. Porque quando a gente manipula, por exemplo, um produto específico para sua pele, seja uma pele oleosa, uma pele sensível, uma pele madura, já tem uma certa idade, tem os seus produtos específicos para cada pele. E o manipulado, eu consigo juntar produtos, componentes que vão agir na sua pele e eu consigo melhorar ou diminuir a concentração de cada um. Então, o produto manipulado, ele é muito específico para a pele daquele paciente que está na minha frente. Agora, tem muitos produtos bons no mercado, sim. O grande problema é que, às vezes, a pessoa que não estudou dermatologia, ela não sabe se aquele produto é que está dando acne, está dando oleosidade, está piorando a pele, porque o veículo, a consistência do produto difere muito de um para o outro. Um é para a pele madura, o outro é para a pele sensível, o outro é para a pele oleosa, então tem diferença. E aí o que acontece? Chega no dermatologista, quando tem essa sensibilidade, que como você colocou, primeira coisa, você já está em casa, você não conseguiu ir no dermato, para os seus produtos. E quando você for à sua consulta, leve os produtos que você está usando ou anote, para a gente poder ver o que pode estar acontecendo. Isso é muito legal, porque a gente não sabe o nome, a gente não consegue explicar qual é o produto. Exato. A gente tenta descrever a embalagem e por mais que os dermatologistas estejam super antenados em tudo que tem para vender por aí, a gente tem que levar o produto, né? Às vezes tem um componente ali que você não sabia, às vezes no produto que vende aqui é diferente a formulação daquele que você comprou na sua viagem. Com certeza. Sabe? Então, já a doutora explica mais sobre isso. A dona Edir está na linha para falar conosco do Rio de Janeiro. Oi, Edir, tudo bem? Oi. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada por ter ligado, a gente agradece. Fica à vontade, a doutora Lu já está te ouvindo. Oi, Edir. Oi. Edir? Oi. Pode falar, me ouça pelo telefone. Olha, a minha pergunta é, eu tenho 76 anos e agora me apareceu umas manchas nas pernas, nos braços, assim, no corpo não, no tronco do corpo não, só nas pernas, nos braços, aquelas manchas assim vermelhas. Tá. E vai espalhando assim aquelas pintinhas pela perna fora, pelo braço. Ficou uma coisa horrível. E essas manchas vai escurecendo, tem vezes que ela dá assim tipo um comichãozinho. E eu queria saber da doutora se ela me passa uma pomada aí pela TV ou se é aconselhável procurar um dermatologista. Perfeito, Edir. Obrigada por ter ligado e feito essa pergunta aqui. Minha querida. Olha, é uma pergunta maravilhosa porque é um gancho para a gente fazer nesse momento aqui do programa. Essencial. O
O paciente, doutora, descreve às vezes qual é o problema, mas quão importante é você ver na essa dermatologia, mancha. Edir, é fundamental você mostrar as lesões e contar para o dermatologista como isso começou, se faz anos, se não faz, se começou nas pernas, nos braços, apareceu no rosto. Isso tudo, cada doencinha de dermatologia tem a sua história. Então, a gente ouve muito o que o paciente tem para falar, mas a gente precisa examinar para ver o tamanho dessa mancha, se tem componente com vaso, se tem componente só com pigmento, a melanina, uma pinta, enfim. E isso abre uma gama, um leque enorme de diagnósticos. Então, é importante você procurar o seu dermato para a gente saber exatamente do que a gente está falando. Pode ser bem simples. Pode ser muito simples. Às vezes é o acúmulo de sol durante muitos anos. E isso não necessariamente é um câncer. Isso pode ser uma pintinha de sol. Perfeito. Tem dois perfis de paciente. Tem aquele paciente que talvez seja como a dona Edir, que observou o seu corpo, e como é difícil as pessoas fazerem essa observação, né? Observaram o seu corpo e perceberam, opa, não tinha essa mancha aqui, né? E tem o paciente que fala, mancha normal. E toca a vida, e aí às vezes não é só uma mancha. Exatamente. Né? E aí é preciso rapidez para fazer com que essa mancha tenha a solução. Exatamente. Que pode ser um câncer Por de isso pele. que a gente sempre orienta. Achou que alterou, na dúvida se cresceu, diminuiu, está coçando, isso não coçava, qualquer alteração que você tenha, procure o seu dermato. E ele estudou isso, ele vai saber te ajudar. Olha, vamos tirar isso logo, porque há uma suspeita de alguma coisinha mais ruim. Ou não, olha, pode ficar tranquilo, isso é só por conta da sua pele que está muito seca e você precisa hidratar, que melhora essa coceira. Então, sim, o seu dermato pode orientar você de uma forma rápida e segura. Verrugas, te inspiram cuidado também, doutora? Me inspiram. Sabe, Denise, é diferente quando a gente fala verruga, eu dermatologista, porque verruga, por definição, é uma lesãozinha causada por vírus. Mas chega o paciente e fala, doutora, estou cheia de verruga. E essas verruguinhas, geralmente, são outras verrugas, são feitas pelo sol, uma genética, são pintinhas benignas, né, com pigmento, com melanina, que não são necessariamente as verrugas contagiosas, aquelas que vieram por vírus. Então, verrugas são contagiosas? São feitas por vírus. E o vírus pode passar. Tá. Diferente dessas pintinhas de sol. Até do próprio corpo da pessoa, então pode. Dela para ela mesma. Pode. Muita criança, por exemplo, tem uma verruguinha na mão e fica mordendo os dedos e acaba tendo verruguinha na boca. Verrugas têm que ser, elas precisam ser retiradas? Precisam, elas precisam ser queimadas, esses vírus precisam sair. Tá. Agora, eu falei dos produtinhos que vendem pra gente comprar, e existe no mercado aqueles produtinhos para fazer com que diz que congela a verruga, ela cai. É para todo mundo esse produto? Não, não é, gente. Aliás, a gente já recebeu, e os dermatos recebem muito em consultório, queimadura por conta desse medicamento. Por quê? Porque isso deveria ser feito em consultório. Só para queimar a verruga e não a pele normal que a gente tem ao redor ou na profundidade. Então a gente já pegou muito acidente por conta disso. Não que eu acho que realmente não funcione o produto, mas acho que até a forma de aplicar. Exatamente. Né? Porque a gente não sabe, como somos leigos, né? Não sabemos se pode encostar um pouquinho do lado se tem problema ou não tem. E essa habilidade, quem tem, gente, é o médico, né? Exatamente. Nós não temos, a gente não tem que ter. O médico tem. Né? Exatamente. Então, assim, por isso que a gente desencoraja de ficar fazendo a automedicação. Tá. Se por acaso, eu acredito que isso possa acontecer, se por acaso você identificar que esse produto para um paciente vai ser eficaz e acreditar que ele tem habilidade para fazer aquilo, acredito que você pode até falar que existe para ele fazer. Eu falo, olha, você pode comprar, como que você vai usar? Você vai abrir a caixa, você vai fazer assim, eu vou direcionar, médica. Lógico. Não simplesmente vai lá, compra e depois vem só com a queimadura. Que às vezes, Denise, vira uma cicatriz
e uma cicatriz permanente. Às vezes não, a gente consegue melhorar. E horas não, falou, olha, eu sinto muito, isso foi muito forte e vai ficar com essa marquinha. Tem gente que tem, e aí eu não sei se são verrugas, se esse é o nome, mas se parece com perto dos olhos, né? Então, no rosto, é bem complicado, então, de repente ter um produto que venda assim, porque Exato. A pessoa pode julgar o que é e o que não é e fazer essa aplicação. Essa o rosto é a grande importância, porque o leigo, ele vai falar, bom, essa verruga que eu tenho perto do olho parece aquela que eu tive na mão. Vai lá e se queima. E aquilo não era uma verruga. O que costuma ter nessa área dos olhos? Chama seringoma. São pequenas excessinhos de pele, tá? Que crescem e que começam a formar, são benignos e a gente pode queimar de outra forma e isso reduzir. Tá. Digamos que são tumorizinhos benignos. Tem indicação para tirar também? Porque fica uma cicatriz. Olha, depende, pode ficar. Agora, a indicação, ela é estética. Perfeito. Ela não é uma indicação de clínica de saúde. Você falou que é benigno? É estético. Então? Se incomodar muito, a gente pode tentar resolver da melhor forma, o mais estético possível. Se não incomodar, deixa ela aí. Faz grande diferença aquilo que hoje as pessoas falam tanto, que tem essa diferença no mercado? Sabonete para o rosto, sabonete para o corpo, faz realmente diferença isso? Faz sim, Denise, porque, por exemplo, o sabonete para o rosto de uma pele oleosa, ele tem alguns componentes, por exemplo, que ajudam a diminuir a oleosidade. Que você não vai passar esse sabonete para aquela pessoa que tem alergia na pele, aquela pele sensível que vai ressecar mais ainda. E aí pode dar coceira e umas outras lesões. Então, assim, faz toda a diferença. Então, precisa é quase saber. Que de uso individual o sabonete. Né? Exatamente. Assim como todos os produtos. Deveriam ser sempre, né, de uso individual. Pelo menos uma orientação do dermato. Eu posso comprar isso, posso comprar aquilo, eu gostei dessa marca. Olha, nessa marca a gente tem algumas linhas. A linha de pele oleosa, a linha de pele madura. E a gente pode orientar, não precisa fazer tudo manipulado ou tudo pronto. Tem como mesclar isso. Tá. Você falou do veículo. E eu percebo isso muito lá em casa, assim, porque meu irmão não gosta de passar protetor solar, diz que dá espinha, mas hoje a gente tem tanto veículo diferente, né? Essa não é mais a desculpa, viu? Não é, sinto muito, mas não é. Tá bem evoluído. Por exemplo, para peles oleosas, tem aqueles produtos que você já vê, oil free, feito em gel, em sérum, à base de águas. Então, assim, você tem como direcionar o produto. Talvez você não acerte aquele que estava escrito que não era que era para pele oleosa, mesmo assim deixou. Bom, tudo bem, tem outros. Nunca vai ser assim um produto adequado para todas as peles oleosas. Dentro deles tem até os específicos para cada um. A Sandra Oliveira faz uma pergunta no Facebook que é bem bacana. Ela pergunta se marcas de acne têm solução ou se esses milagres só acontecem na pele dos famosos. Não, tem solução. Tem solução? É assim, tem. A gente nunca pode dizer ou prometer 100% de pele lisa, mas tem como melhorar muito, muito essa pele. Aquela pele toda cheia de depressões, elas têm como ficar bem mais lisinha e o paciente geralmente fica muito contente. E isso não é de um dia para o outro. É um tratamento a longo prazo, no começo um pouco mais intenso, depois mantém, por exemplo, com algum peeling e assim vai. Mas a melhora, ela é constante. Basta tirar uma foto antes de iniciar o tratamento e mais ou menos depois de uns 3 meses. No geral, a pele já está bem melhor. E assim vai melhorando a cada vez mais. E quando as espinhas permanecem, então... E chega a ser desesperador, e eu entendo as pessoas que escrevem para mim esses relatos. Denise, eu comecei a fazer o tratamento, deu super resultado nas manchas que eu já tinha, só que as espinhas continuam, e eu continuo tendo marcas. São pessoas às vezes que dizem que não mexem e a pele fica marcada. Existe isso mesmo? Existe. Existe a acne da mulher adulta, por exemplo. Às vezes as espinhas não sumiram porque... Precisa ver se os seus hormônios estão regulados. Isso tem muito a ver. Então, precisa ver se não tem, por exemplo, ovário policístico. Ou seja, tem algumas doenças internas, alteração de tireoide, que pode alterar
podem dar acne. Então, às vezes, não é só o dermato, precisa de toda uma ligação para poder não só tratar a consequência, mas a causa do problema. E antes de começar a tratar as cicatrizes, a gente precisa resolver as espinhas, a inflamação da pele. E depois se trata o que sobrou, o restante, as cicatrizes. A Jussiara Chaves sempre nos assiste, um beijo pra você, Jussiara. Ela diz que tem pele oleosa, pergunta se a alimentação tem a ver. Sempre as pessoas falam do chocolate que dá acne, verdade, mito? Então, é assim, tem muitos estudos em andamento em relação a isso. O que eu costumo dizer para o paciente, quando você come chocolate, a sua pele modifica, pioram as espinhas? Uns falam sim e outros falam não. Então eu oriento aqueles que falam sim para dar uma diminuída ou para durante um tempo, pelo menos o tratamento. Os que não alteram, pelo menos uma diminuída só para ver se isso também não está se mantendo, perpetuando. Então ainda assim, apesar de não ter totalmente esse esclarecimento, eu acho que dá para usar o bom senso para individualizando isso no tratamento de cada um. Tá. A Lilian manda pergunta pra gente, ela é dentista, doutora, e ela diz que tem alergia nas mãos porque usa as luvas. Ela já trocou até o material das luvas, mas ela percebe uma diferença. Também usar todo dia e quase o dia inteiro, né? Não deve ser fácil. É complicado e muitas vezes é quase que impossível. O ideal era parar de usar luva. Como não dá, às vezes eu oriento fazer uma luva de algodão e antes de colocar na luva de borracha, hidrata bem a pele, põe a luva de algodão antes para tirar o contato da pele com a borracha, que muitas vezes melhora. Tenta essa dica, vamos ver se a gente consegue dar uma melhorada. Perfeito, uma ótima tentativa. Ela não pode perder o tato, né? Então tem que ser algo faz parte da profissão, né? Como resolver isso? E às vezes quando você já tem essa alergia, dificilmente a gente resolve, porque isso já vai estar irritando o corpo ao toque. Então, de repente, se a gente fizer uma barreira com um pano, com algodão, entre a pele e a borracha, passando bastante hidratante, isso melhora bastante também. Já a doutora vai mostrar um programa de computador, uma coisa bem legal que ela mostrou aqui antes do programa começar, que dá para você fazer um raio-x assim da pele, né? Então ela trouxe aqui para mostrar pra gente, bem bacana, coisas que a gente às vezes nem imagina que dá para ver, porque por essa foto aí, você olha a pele da pessoa, você não vê grandes coisas, tá ótima, né? Mas ela vai pondo os contrastes ali, a gente vai vendo as cicatrizes da pessoa. Então é algo que hoje é realidade, existe e funciona muito bem como ferramenta para a gente chegar no objetivo de cada um. Tem gente que sempre busca, né, doutora, olha, tá me incomodando, uma sobrancelha diferente da outra, somos assimétricos, sabemos que isso é de todo mundo tem, mas se é uma coisa que te incomoda, por que não você fazer para melhorar, né? Exatamente. Já a doutora vai mostrar um lábio mais caidinho que o outro, dá para arrumar também, ela vai mostrar tudo, o que dá pra gente fazer. Uma telespectadora mandou mensagem pra cá, doutora, falou sobre manchas brancas pelo corpo. Mancha branca, diferente, né? Porque aquelas manchas do sol, tem gente que tem bastante nas costas, elas são de cor marrom. Mas tem as branquinhas tem as brancas também? Tem sim. É de sol, então? Tem as de sol. Tem aquelas que são produzidas por uma micose, tem um funguinho que causa mancha branca. Tem aquela pinta que ao invés de ser marrom, ela é branca. Então, assim, tem um leque de diagnósticos para a gente ver exatamente que tipo de mancha branca é essa. Então, precisaria realmente olhar, tem algumas manobras para fazer, tem lupa para ver melhor, enfim, tem algumas manobras no consultório que a gente consegue direcionar. Eu vou me preparar para dar um recadinho e eu volto já. Enquanto eu chego até lá, e as bolinhas vermelhas que às vezes aparecem pelo corpo, rosto, doutora, colo,
significa alguma coisa para você? Significa muita coisa. Quando o paciente fala em bolinha vermelha, eu posso pensar em muita coisa. Desde uma coisa bem comum, do tipo uma picada de inseto, uma acne, ou seja, uma espinhinha, uma alergia, que de repente começaram a nascer outras bolinhas, até uma coisinha pior. Poxa, essa bolinha tá aqui há anos e ela não some por nada, e agora tá coçando e ela tá aumentando. A gente precisa até ver se não precisa de uma biópsia e não descartar um tumorzinho, um câncerzinho de pele. Então, é muito comum a gente ouvir essa queixa, bolinha vermelha. Mas a gente precisa ver, tirar uma história clínica direito de como isso começou, se coça, se não coça, há quanto tempo, local da pele, local do corpo, e aí a gente poder direcionar a conduta e o tratamento para ela. Tá certo. Você falou bastante se coça e se não coça. É tão importante assim. Já, doutora, você fala pra gente. Sua pele tá normal, tá bom? Não usou nada de diferente. De repente você sentiu uma coceira. E mais, tem gente que tem alergia ao próprio suor. É isso mesmo? Já a doutora Lu explica tudo pra gente. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje. Fala sobre a pele. Quais cuidados nós devemos ter? É o maior órgão do nosso corpo. Tem que cuidar, né, doutora? Doutora Luciana Maluf é quem tira as nossas dúvidas hoje. Ela é médica dermatologista. Não dá pra bobear com a nossa pele, né? Não dá. Não só do rosto, como do corpo inteiro. Tem partes que a gente também não consegue observar com tanta facilidade. Então, se a gente fica sem roupa em frente ao espelho, a gente consegue ver perfeitamente a parte da frente. Atrás, a gente precisa de alguma ajuda, né? Exato. Ou mesmo pegar um espelho e virar um móvel e tentar olhar com outro espelho atrás. Isso já ajuda bastante para quem mora sozinho. Percebi uma pinta diferente, uma mancha que não tinha antes. Bom procurar o especialista, doutora? Sempre. Principalmente para descartar alguma coisa pior, um câncer de pele ou coisa assim. Principalmente para isso. O descarte, porque nem sempre é um câncerzinho, mas precisa ser avaliado. Perfeito. A doutora vai mostrar o programa que ela trouxe um computador para que a gente possa mostrar em detalhes tudo que é possível fazer hoje. Doutora, vamos mostrar? Adorei que você trouxe esse computador para mostrar essa tecnologia que é a primeira vez que eu vejo. Então, a gente traz aqui no Consulta ao Doutor com exclusividade. Legal. Então, assim, o que eu achei muito interessante, como a medicina está assim muito evoluída, cada vez trazendo mais equipamentos para que a gente possa discutir não só a estética, mas a clínica, tudo, e começar a se olhar. Não só eu olhar o paciente, mas o paciente se olhar. Então, que isso eu achei, doutora, quando a gente olha no espelho até, não é? Com certeza. E além do que, no consultório, é se olhar sem maquiagem, né? O ideal é tirar tudo. Então aqui pelo menos eu vou mostrar uma fotinho pra vocês. Legal. Eu deixei o batom, mas no geral a gente prefere que tire tudo, porque às vezes tem uma pintinha na boca e a gente não vê. Isso, a gente vai ver por que é melhor fazer sem o batom, tá? A doutora deixou nesse caso, mas ela vai mostrar até por que é importante fazer de cara limpa mesmo, Exato. Né? Vamos mostrar a foto, então? Vamos lá. Então, essa é uma paciente... super bem cuidada. Uma senhora linda. Ela vem tratando já há um bom tempo e continua tratando. Ela está muito feliz já com a pele, mas devagar a gente vai melhorar mais ainda. Ela tem 67 anos e ela deixou a gente mostrar, porque ela gostou tanto desse equipamento e ela pôde ver tanta coisa que ela não via antes, porque a gente discute junto com o paciente todas as possibilidades, o que a gente vê no rosto, as assimetrias, as manchas, os vasos, as depressões, se falta bochechinha, se não falta. Então, eu consigo bater um papo com o paciente, discutir coisas que às vezes o paciente não reparou que tinha. Isso é muito legal para quem quer fazer um planejamento na área de dermatologia estética. Bom, aqui a gente consegue aumentar bem o rosto da paciente. A gente percebe a pele dela brilhando. É por algum produto ou a pele dela é assim? Não, ela tem um excesso de oleosidade também. Mesmo? Tem, tá? Apesar de a gente já ter limpado, tem um pouco de oleosidade sim. A gente consegue virar o rosto do paciente, ver o contorno do rosto como é.
se precisa melhorar. Dá pra melhorar o contorno do rosto? Dá, sim. Temos tecnologia para isso. É mesmo? É. A dermatologia, ela consegue fazer até um limite. Depois, se é um contorno muito mais forte, assim, mais... Diferente do que se tinha, né? Exato. Aí a gente já encaminha. Você consegue melhorar o que a pessoa tinha ou chegar a algo muito próximo daquilo que a pessoa mais desejava, mas mudar muito o contorno do rosto, porque a gente tem formatos diferentes de rosto, né? Exato. E a gente... O que a dermatologia faz? Ela melhora a saúde da pele, ela estimula o colágeno e às vezes a gente vê que a consistência, a firmeza da pele está melhor. Porém, a gente melhorou pouco o contorno, a paciente queria mais. Aí eu acho que há, sim, a necessidade de discutir com o cirurgião plástico, encaminhar paciente e a gente trata como em conjunto. Eu abri o programa, inclusive, falando sobre essas ferramentas e essa tecnologia que a gente tem hoje, que faz com que as pessoas busquem essas tecnologias antes de fazerem a cirurgia plástica. Porque antigamente... mulheres de 40 anos faziam cirurgias plásticas no rosto. Hoje a gente sabe que não precisa. Os cirurgiões até falam sobre isso. Não é que eles não querem o paciente, eles querem sim. O paciente que tem a indicação, às vezes é com 40 anos, mas tem que estar muito bem indicado aquilo, Exato, porque não é só a genética. Tem todo um hábito de vida. Se a pessoa trabalhou muitos anos debaixo de sol, se a pessoa nunca tomou sol, se a pessoa mora numa cidade de praia ou não. Então, isso tudo influencia. 40, 50, 60 anos, isso tudo vai determinar o envelhecimento mais rápido ou mais devagar. Mas que todo mundo vai envelhecer, vai, gente. Isso é condição natural da gente. E acho que uma coisa muito legal que os especialistas, né, então os médicos, às vezes é o dermato, às vezes é o cirurgião plástico, que eles precisam respeitar é o desejo da pessoa de, às vezes, não tirar tudo, né? Então, você não quer, a pessoa tem 70 anos. Ela não quer parecer que ela tá no lugar errado ali, né? Ela quer melhorar, claro, ficar com uma pele mais saudável, às vezes uma aparência melhor, mas não quer tirar todas as rugas, porque as rugas têm significado, né? Eu sempre falo que se eu ficar com rugas do sorriso, eu não vou querer tirar. Eu não vou querer fazer nenhuma intervenção para ficar sem. Se é uma coisa de tristeza, algo que a pessoa realmente não quis passar, tudo bem, mas se for de alegria, né? É bacana respeitar se o paciente não quer tirar. Isso é a estética. Não sou eu que vou virar para o paciente e falar, olha, você tem que fazer assim, porque é assim que vai ficar bom. Por isso que eu gosto de discutir a foto e com esse programa com o paciente. A pessoa consegue ver. Porque ela consegue se enxergar. Tem coisas que eu falo diante deste programa que a pessoa fala, doutora, você tem toda a razão, eu nunca tinha reparado nisso. E tem como melhorar isso? Tem. Tem como amenizar? Tem. Tem como tentar dar uma igualada? Tem. Agora, às vezes, a paciente não nota isso porque tem alguma outra parte do corpo ou algum outro lugar que incomoda mais ela e ela nunca parou para ver essa. Então, é muito interessante. Isso é muito bacana. De repente, a pessoa chega no consultório com uma queixa e, na verdade, o que vai mudar tudo naquela estética facial é outra coisa. Que aquela pessoa nem tinha imaginado, porque às vezes você não sabe. Contorno, por exemplo, é algo que não coloca nada ali em risco de rugas, né? E dá uma firmeza maior nesse contorno. Sim. Já dá uma coisa de mais jovem, né? Dá uma firmeza nesse contorno, já faz parecer mais jovem. Mexe com a autoestima de tal forma que às vezes a pessoa já estava pensando em procurar direto uma cirurgia. Mas às vezes algumas sessões, por exemplo, de radiofrequência, que já deu um estímulo do colágeno, já deixou a pele mais firme, deixou a pele mais saudável, ela desiste, ela fala, puxa, não, eu já estou bem, não precisava esticar a pele, eu queria só um pouquinho mais o contorno, estou me sentindo ótima. Por mais que eu, como dermatologista, falasse, olha, você pode melhorar mais, eu tenho que respeitar até onde a pessoa queria ir. Até onde, se eu atingir o objetivo dela e ela está feliz com esse resultado, tem que parar por aí. Radiofrequência, tem hora certa para fazer? Mancha, queima a pele, não pode sair no sol? Não, a radiofrequência, ela é um dispositivo, ela
Por esquentamento, ela estimula as fibras de colágeno. Então, é uma coisa que age mais profundamente. Ótimo para flacidez, perda de contorno, pescoço. E ela tem que fazer algumas... a pessoa acaba tendo que fazer algumas sessões, né? Entre 8, 10 sessões. Uma vez por semana ou mais? Pode ser uma vez por semana ou a cada 15 dias. Não pode fazer 8 dias seguidos, por exemplo? Não porque a pele tem o seu tempo de recuperação e o estímulo que ela dá para o colágeno. Né? Então a gente tem, porque senão você atropela isso. Mas no geral os resultados são ótimos e os pacientes gostam bastante, porque além do paciente estar se cuidando, lógico, alimentação, exercício físico, tem essas pequenas coisinhas que é um aparelho, faz tanta diferença e você muda a autoestima da pessoa. É muito, muito gostoso. Não é nada invasivo? Nada invasivo. É só pela pele, não tem nem furinhos, nada. Agora, vamos falar do microagulhamento? Vamos. Ele cabe em que contexto, doutora? É algo que me preocupa muito, porque se você procurar na internet, você encontra para vender, o que, na minha opinião, é absurdo, essa ferramenta que, na verdade, devia ser restrito de uso médico. Acho que é restrito para uso médico, né? E eu vejo pessoas, às vezes até falam sobre isso com naturalidade. Eu acho que tem produtos, ferramentas que elas funcionam excelentemente na mão de médicos, de pessoas habilitadas, capacitadas para fazer esse trabalho. Microagulhamento é aquilo que a gente vê com aquela ferramenta? Serve para quê? Nosso microagulhamento, ele serve para muitas coisas. Aquela agulhinha mais fininha, menorzinha, de 0,5 milímetros, essa até um profissional da área da saúde pode usar. Agora, o microagulhamento mais profundo, realmente, só para médico. Por exemplo, a gente pode fazer uma coisa bem superficial e passar um produto para que ele penetre melhor. Isso acaba sendo um peelinzinho superficial. Legal. Eu falei vou até me corrigir. Eu falei desse equipamento nas mãos erradas. Na verdade, eu estava excluindo as pessoas que são da saúde e também estão habilitadas para fazer esse mais fininho, que gera menos problemas, né? Mais tranquilinho. Claro que algo sempre muito invasivo é o médico que vai fazer. Vou te deixar aqui terminando de responder essa pergunta e vou me preparar para dar o recado. Então, você falou que serve, às vezes, para o produto penetrar melhor. Exato. Para o que mais? Estrias, cicatrizes, rugas. Ele estimula o colágeno, melhora a firmeza da pele, dá mais brilho. Então, assim, no geral, dá para se usar... Ele é muito versátil, dá para usar para muitas queixas do paciente. E, por exemplo, para um microagulhamento de uma cicatriz ou de uma estria, ele precisa ser uma agulhinha maior, mais profunda. E mesmo assim a gente pode colocar algum produto específico para que a gente chama drug delivery, ou seja, para melhor penetração pela pele e dar um resultado melhor e mais rápido. É muito interessante. Perfeito. Você falou de cicatrizes, achei sensacional. E tem uma parte aí, uma peculiaridade do programa que dá pra gente ver as cicatrizes da paciente, da doutora, que a gente não consegue ver observando a pele dela como está agora. Já já a doutora mostra isso pra gente. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje, falar sobre os cuidados com a pele. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Luciana Maluf, ela é médica dermatologista. Eu tava aqui conversando com a doutora no intervalo. Vou compartilhar com você que está em casa, porque às vezes acontece com você também. Doutora, quando eu viajo, e eu viajo para o frio, na maioria das vezes, primeira coisa que me acontece, não sei se é pelo simples fato já do avião, quando tá lá e tá frio também, eu sinto a minha boca dá uma inchada assim e fica bem quebradinha, bem rachadinha, ressecada. A gente precisa levar algo para hidratar toda hora. Então, uma manteiga de cacau, um hidratante labial manipulado ou pronto. A gente consegue, de certa forma, fazendo isso antes, prevenir um pouquinho? Dá. Sim, deixa ele na bolsa. Não é mala de viagem, nem mala que foi lá no bagageiro, né? Não adianta. Isso. Tá na mala despachada. Exatamente. Então, assim, passar direto, porque o ar comprimido do avião, isso tudo dá uma ressecada maior. Tanto na boca quanto no rosto, na pele. Né? Exato. Então tem que se preparar. Tem para sim. isso também. Tem sim. Muito frio
e muito calor são prejudiciais. Ambos queimam. Frio também Certo? queima, né? Ou aquela pessoa que faz muito exercício, vai pra neve esquiar, você pode ver que fica bem vermelhinho. Parece que foi pro sol. Exatamente, queima também. Tem que passar protetor solar, você acredita? Acredito. Tem Pois que é. passar protetor solar. Acha que tá Mesmo na na neve. que não vai acontecer nada? Acontece. Tem que passar. não tem como fugir. Isso tem que ser um hábito. Vai tomar banho, vai escovar o dente, vai passar protetor solar. Exato. Né? Só não precisa passar à noite. Tá liberado à noite. Mas à noite tem que passar outros produtinhos pra ir agindo na pele enquanto a gente dorme, né? Exatamente. Ah, eu falei da maquiagem, a gente tava conversando aqui. Descansar da maquiagem. Sempre, toda noite. Então, assim, você pode carregar o seu rosto durante o dia, mas à noite tem que tirar toda a maquiagem, porque ela não sai só a maquiagem. Sai a poluição do dia, sai o excesso de sujeira, enfim, sai um monte de coisa que não só a maquiagem. Dormir com a pele limpa. Se não quiser passar nenhum produto, nenhum hidratante, porque também não foi recomendado, não tem problema. Mas tirar tudo, deixar a pele limpinha para dormir. Mostra pra gente no programa, doutora, aqueles contrastes que você colocou pra eu ver. Achei sensacional. E dá pra ver tudo da pele, tudo, não dá pra esconder nada. A Poliana tinha dúvidas, queria saber da pele dela, nossa produtora. Ela falou que só topa fazer isso se for com maquiagem, mas não pode com maquiagem, Poli, tem que ser sem mesmo. Vou mostrar. Vamos lá. Então, essa paciente, eu deixei ela só com o batonzinho. Essa maquiagem que ela tem no olho, ela é definitiva. Tá. Então, não tem como tirar, tá? Quando a gente põe o rosto todo em cinza, a gente vê, olha, o quanto de depressões ela tem na realidade. Aqui é onde está saindo o cabelinho, né? Aqui também é onde sai o cabelo, os cílios. Mas olha, aqui nessa parte da bochecha, as depressões. É de aqui espinha, tem as de ruguinhas. antes? Pode ser de espinha, pode ser de uma outra doença que ela teve, ficou. Pode ser de acne, pode ser de algum acidente. Tá? Então tem uma série de coisas que podem ter levado a esse desnivelamento da pele. Então aqui, ó, por exemplo, é ruguinha. Aquela ruguinha do bico, de quem faz bastante bico, tá vendo? Essa ruguinha, ela não deixa de ser uma depressão também, tá? E aqui o outro lado também. Outra coisa legal pra gente ver nesta paciente, eu vou virá-la de lado, ela tem um pouquinho da perda de contorno aqui, ó. A gente consegue ver, ó, um pouco da flacidez. Então, isso, com procedimentos combinados, lasers, ácido hialurônico, ácido paulático injetável, isso tudo a gente consegue dar uma remodelada e uma melhorada nesse contorno. Ou seja, não precisa hoje, não tem mais, não, eu não vou fazer mais, não vou fazer uma cirurgia plástica, então eu tenho que ficar desse jeito mesmo. Não. Dá para fazer, usar ferramentas que não são invasivas para ter resultados positivos. Porque às vezes o idoso, a idosa, eles ficam receosos. Não vou me submeter, imagina. Tenho até vergonha de me submeter a uma cirurgia plástica. Primeiro que é bobagem. Segundo que se você não quer se submeter a uma cirurgia plástica, às vezes nem precisa, faz procedimentos, de repente, com médicos dermatologistas, que já vai ter um resultado excelente. Tem uma pergunta excelente aqui sobre depilação, doutora. A gente estava analisando, vendo esse rosto aí da paciente e aprendendo junto com você. Depilação com cera ocasiona às vezes no buço, tem gente que faz algumas outras depilações no rosto, as meninas, né? Isso pode gerar uma flacidez por ser com cera? Laser é indicado, não é indicado? Sim, pode sim. E às vezes a pele, por exemplo, aqui do buço, ela é tão fina, tão delicada, que quando a pessoa tira com a cera, dá aquela irritação, deixa super sensível. Parece que fica assim um buço com vermelho, dolorido. Eu indico super fazer laser, tá? Nessa região, por exemplo, você não vai ficar manchadinho, marcadinho no tempo que você está fazendo esse laser? No tempo pode ficar um pouco vermelho, mas depois tem pomadas calmantes que a gente pode passar. E pode maquiar por cima. Pode. Tô pensando em alguém que precisa trabalhar, maquiar. Não tem problema nenhum. Tá. Desde que seja feita com o laser correto, a energia correta, o resfriamento correto, olha, os resultados são excelentes, realmente. E outra, definitivo, né?
depois você faz algumas 5 vezes, 6 vezes, já deu aquela boa eliminada na quantidade, o pelo nasce mais fino, assim, e com o tempo você não vai mais fazer. É muito bom. Agora, para os homens também, vale lembrar que a depilação a laser, ela é ótima enquanto os pelos são coloridos. Quando eles são brancos, já não pega mais, é Não isso? pega. Não pega. Por quê? Porque o laser vai atrás do pigmento, ou seja, da cor do pelo. Se você deixar ele ficar branco, ele não vai pegar. Não funciona mais. Não. Tá. Então, sobre depilação, a laser o resultado é melhor, fora que você não fica com a flacidez, porque não é brincadeira, a mulher sofre, né? Então, fazer a depilação com a cera em qualquer parte do corpo, você acaba judiando um pouquinho, né? Judia um pouquinho. E outra... Com lâmina também. Exato. Além do que, a cera, depois aquele pelo vai nascer, a pele de cima se fechou, começa a fazer aqueles pelinhos encravados que você não gosta, principalmente em virilha, em axila, que incomoda, que coça. Enfim, até nisso, o laser ou a luz intensa pulsada, para quando é indicado para a pele mais clara, melhora muito mais e é definitivo. Isso que é o mais legal, com certeza. Mostra pra gente, doutora. Continua mostrando o rosto da sua paciente. Adorei esse programa de computador. Bom, então aqui a gente viu, né, mais ou menos a consistência, a textura da pele dessa pacientinha. Tá. Agora a gente pode ver um raio-x da pele. Oba, vamos ver. Que mostra o pigmento, aquela melanina. Vamos lá, olha. Tá? Então, olha, por que que aqui, né, na sobrancelha, aqui, olha, pigmentou, ela teve um acidente. Aqui é uma cicatriz, e a cicatriz deu uma pigmentadinha. Mas o que que acontece aqui? Por que que não tem a quantidade? Por que que não é marrom? Porque o pelo protege do sol. Por isso que os homens ficam mais protegidos, de certa forma, né? Exatamente, exatamente. Aquela pessoa que tem uma manchinha no lábio, também aparece aqui, quando a manchinha... marrom, de melanina. Ah, e ó, a doutora falou, ela tá de batom, por isso que tá todinho branco o lábio dela, não é esse? Não, não é esse. Não é esse, esse é o próximo, porque ela não tem mancha na boca. Então não vai aparecer a melanina, que é o pigmento da pele. Na bochechinha, tá branquinho. Por quê, doutora? Porque também como que a gente passa o protetor? Mostra a doutora, que ela vai falar como é. Exatamente. Que a gente faz pega, passa no nariz e aqui um pouquinho, certo? Quando muito lembra da testa. Isso é o mais importante. Pega, passa na mão, passa um pouco no nariz e aqui. Aí a pessoa acaba ficando com essa parte mais branquinha, porque não queima tanto. Aqui em cima a gente, geralmente essa parte aqui perto do olho, ao redor do olho, a gente nunca lembra de passar direito e nem a orelha. Olha como as orelhas sofrem. Pois é verdade, tem que lembrar de passar na orelha. Ó. Agora, essa parte aqui, essa área que a gente viu na tua paciente, que é bem pigmentada, alguns produtos as pessoas não passam aqui porque dá uma alergiazinha. Você pode ver que na parte da olheira não é tanto, mas próximo aqui, ó, nessa pele do nariz é mais pigmentado. E na olheira, a pele ao redor do olho, ela é muito, muito sensível. Então não é o mesmo produto que a gente passa no rosto, a gente passa ao redor dos olhos. Tem produtos específicos para essa parte, que pode ser usado com clareador, tem como a gente manipular isso para melhorar a olheira quando ela é feita de pigmento. Tá. A gente percebe que a pele do rosto e a pele aqui do pescoço, nesse pigmento elas estão equiparadas, mas a gente percebe uma diferença em outros contrastes, né, doutora? Percebemos, justamente porque a pessoa passa de forma não uniforme o protetor solar. E outra, esquece de repassar a cada 2 horas, né? E acha que uma vez numa praia, no sol, o ideal é você passar a cada 2 horas. Então a pessoa esquece de passar, passa de manhãzinha assim que chegou na praia e fica o dia inteiro achando que está protegido. Não tá, gente. Principalmente naquele horário de pico do sol, entre 10 e 16 horas. Tá.
Então, de 2 em 2 horas, você que está se expondo ao sol, trabalha na rua, né? Exato. Aí vai repassar. Às vezes não precisa nem estar na praia ou no ambiente de piscina. Trabalha na rua. Carteiros, por exemplo, né? Exatamente. Precisam repassar esse produto. Protetores físicos, o boné, óculos de sol, porque a gente tem também as células pigmentadas dentro do olho. Agora, eu vou me preparar para dar um recadinho, mas tem uma pergunta sensacional. Mulher tá maquiada, então nós estamos aqui maquiadas agora. E tá na hora da gente repassar o protetor. Então, vai acabar o programa, de repente, se fosse mais cedo, você me fala até que horas que a gente tem que repassar esse protetor, precisaria repassar. Não dá pra tirar a maquiagem pra fazer isso. Não. Que recurso que a gente vai usar? Que recurso que a gente tem hoje disponível pra ficar com a pele protegida e maquiada ao mesmo tempo? Bom, a gente tem esses protetores já com base e tem maquiagens com protetores solares. Então, uma vez que você já fez aquela super maquiagem do seu dia, você pode retocar com um pouco de maquiagem, principalmente se você trabalha em lugar fechado. Não há necessidade de usar um protetor 70 todo dia, mas basta repassar aquela maquiagem que já vem com protetor. Perfeito, perfeito. Acaba se tornando uma proteção também física, doutora, porque... Com certeza. Cria uma camada no rosto, né? Sim, uma camada física mesmo, não só a química. Com certeza, a base é um protetor físico. Perfeito. Já tem mais bate-papo sobre a nossa pele, importantíssimo. Aproveitem, continuem mandando suas perguntas, liguem pra cá, eu quero atender sua ligação ainda. Vou voltar pro bate-papo com a doutora Lu. Doutora, tem outros contrastes aí pra gente mostrar? Eu sei, você vai ter que voltar pra contar tudo pra gente, porque o nosso tempo tá quase acabando. Vai dar tempo da gente falar bastante coisa ainda. Doutora, quando o paciente chega no teu consultório, você mostra, depois eu sei que você está posicionado em outro contraste, depois você mostra pra gente aquele que fala da nossa assimetria. Você nota que as pessoas tentam buscar a simetria, doutora? Conta pra gente um pouquinho. Vamos lá. Essa é uma discussão que eu faço com todo paciente, porque eu acho importante a gente se conhecer e até ver um lado profissional, que tem muito paciente que fala, doutora, eu nem imaginava. Então, vamos lá. É importante que, na verdade, você não está buscando perfeição, que não existe, né? Exatamente. Você está buscando só aprimorar alguma coisa que ele tá te atrapalhando, não dá a harmonia que você gostaria. Exatamente. Porque os rostos mais bonitos que a gente conhece, se a gente fizer essa divisão que você vai mostrar aqui, são rostos assimétricos, né? São a maioria. É super difícil você pegar uma pessoa completamente simétrica, tá? A gente tem assimetria em toda parte do corpo. Sim. Nas mãos, vocês podem ver as mamas das mulheres, elas notam assimetria. O pé um pé fica melhor num sapato e o outro não, dá calo, dói, dá bolha. Às vezes, coxas, bumbum, e o rosto não é diferente. Então, vamos lá. O que este programa faz e que eu consigo discutir com a paciente? A foto dela, assimétrica, é essa aqui do meio. Tá. A gente divide esse rosto na metade e pega esta hemiface e espelha aqui como com essa mesma hemiface. E aqui a gente pega esta, joga aqui e espelha ela com esta hemiface. Então, se a gente reparar, temos 3 rostos diferentes. Exatamente. Né? Aonde estão esses rostos diferentes? Esse é o rosto da paciente, assimétrico. A gente pode ver, por exemplo, na implantação aqui, ó, da sobrancelha. Essa sobrancelha, ela tem uma pontinha mais elevada do que essa que tem uma curvatura, digamos que mais curva mesmo, mais baixa. Quando a gente espelha ela aqui do lado, ela fica com as 2 sobrancelhas com essa leve curvinha para cima. E aqui, ela fica com aquela sobrancelha mais arredondada. Isso a gente pode sim discutir. A paciente pode virar para mim e falar, doutora, tem como deixar a minha sobrancelha um pouquinho parecida com esta ou com aquela? Tem. A gente lança a mão de alguns procedimentos, por exemplo, toxina botulínica, preenchedores com ácido hialurônico, e a gente consegue
não levar uma simetria de 100%, mas a gente harmoniza esse rosto, levando a uma quase assimetria. Às vezes fica tão bom que fica assim, a paciente se sente tão bem e fala, olha, tô simétrica. Então isso ajuda muito a gente a melhorar, a harmonizar o rosto. As ruguinhas ali da boca, do lábio, também. Tem um lado que ela tem muito menos. Este lado aqui, ela tem mais ruguinha profunda do que este. Aqui, olha, aparece muito menos as ruguinhas do que aqui. Aqui ela tem mais, né, o beijo, né, quando a gente faz aquele bico. Outra coisa que dá pra ver de diferente, né, além das ruguinhas, o nariz. Podem ver que esse nariz aqui, a narina dela é mais aberta neste lado do que neste. Então aqui parece um narizinho mais fino e aqui um narizinho um pouco maior. Mas nariz você não mexe? Não, aí eu encaminho para o cirurgião. Eu não vou fazer cirurgia plástica. Se for isso que ela estiver buscando, e você fala, então essa parte... Se for essa abertura de nariz, então, sim. cirurgião plástico. O que o dermato consegue fazer é, às vezes, aquela diferença aqui em cima do nariz, que a gente consegue colocar um pouquinho de preenchedor e deixar ele retinho. Isso. Mas mais que isso, é cirurgia plástica, essa diferença de narina, diminuir a batatinha do nariz, isso a gente encaminha. E olha, tem muita coisa de pele aí que dá pra fazer. Muita. Né? Muitas ferramentas disponíveis para essa paciente. É com ela que você vai discutir o que dá pra fazer e faz com menos intensidade de um lado, que é o lado que ela gosta mais, e mais intensidade do outro. Como é que trabalha isso? Por exemplo, olha, essa paciente, ela tirou foto com batom. Quando eu pego o raio-x de vasos, olha como ficou a boca. De vasos que eu queria ver. Então, você vê que tem vários vasinhos no rosto inteiro, uns maiores. Mas olha a boca, que é vermelha, o batom é vermelho. Ficou, parece que é super, hiper vascularizada. Sim, a boca é bastante, mas aqui tá um pouco além. A pessoa que tem rosácea, por exemplo, fica com as bochechinhas bem rosadas, dá pra ver bem aqui nesse raio-x de vaso. Então, isso é importante porque eu vou ver com a paciente se ela tem mais componente de vaso, se ela tem mais componente de melanina, que é o nosso pigmento da pele, e nisso eu consigo definir com ela um tratamento, assim, direcionando, assim, olha, doutora, para mim os vasos incomodam muito mais. Então tem lasers específicos para isso. Não, para mim o pigmento. Tem lasers que tratam as duas coisas, mas mais um do que o outro. Então a gente consegue direcionar melhor esse tratamento. E dá para planejar perfeitamente. Exatamente. E o mais legal é tirar uma foto antes de mexer qualquer coisa e no final do tratamento. E a gente tem como comparar aqui nesse programa em 3D. É, assim, fantástico o resultado. Doutora, adorei te receber. Obrigada. A maior parte das perguntas que vem aqui no Facebook dizem respeito a cicatrizes de acne. Certo. Buscando profissional, você vai conseguir fazer o melhor trabalho possível para eliminar, de repente... a gente melhora muito. Melhorando um pouco, às vezes para a pessoa já vai estar o suficiente. Aquilo, aquela medida, né, que a gente fala. Para um tá bom, melhorando 50%. Né? A estética não deixa de ser uma arte. Então, o paciente que... Às vezes você atinge o 100% da arte no paciente na primeira, na segunda sessão, que para você tinha até planejado um pouco mais, mas o paciente está tão satisfeito, está tão feliz, que a estética para ele acabou aí. Não volta? Volta, pode voltar, depende. O quê? As manchas podem voltar se você esquecer de usar o protetor solar. Não tomar tem jeito, sol. Né? O sol é inimigo. É inimigo, mas, por exemplo, também tem da genética. Agora, no geral, cicatriz, o que a gente melhora usando microagulhamento, usando lasers de CO2 ou os não ablativos, enfim, no geral eles não voltam a piorar daquela forma do começo. E a gente mantém com peelings, coisas. Então, assim, a gente consegue combinar um monte de procedimento e devagar a gente melhorando essa consistência da pele. Então, dificilmente a gente vai voltar àquela cicatriz super profunda que era. Ela pode não ficar 100% lisa,
mas melhora muito, muito mesmo a qualidade da pele. Doutora, eu podia ficar falando com você aqui hoje? Até a meia-noite, virar o dia aqui. Nem me fale, que se me deixar eu coisa fico. Pra gente falar. Eu adoro. Adorei. Volte mais vezes. Muito obrigada. Vou deixar o site da doutora, www.lucianamaluf.com.br. lucianamaluf.com.br. Obrigada, doutora. Bom fim de tarde. Obrigada, Dê. Tudo de bom. Obrigada pelo convite mais uma vez, gente. Tchau. Explica muito bem, doutora. Adorei. Obrigada a você que nos acompanha aí de casa todos os dias. Amanhã tem muito mais. Hoje é um dia super especial porque é aniversário do meu pai. Te amo. Já tô aí para comemorar com você. Um beijo, fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau.